Boa noite, gente. Boa noite, vamos entrando. Boa noite, Carol, Alina, Physiocenter. Bem-vindos. Tudo bom, Nai? Vamos chegando. Oi, Gê. Oi, Priscila. Bem-vindos. Josi. Boa noite, Bernadette. E aí, gente, como é que vocês estão? Boa noite. Vamos começar. Oi, Cris. Vamos começar a chamar nossos amigos, que hoje a live vai bombar. Temos novidades aqui hoje. Já estou esperando a Gabi chegar. Hoje é o terceiro episódio dessa temporada minha e da Gabi. Falando, né? Falamos de avaliação, de anamnese de avaliação. E mesmo quem não participou vai conseguir pegar hoje bastante, porque a gente vai falar agora de tratamento sob a ótica da anamnese e avaliação dos pulos do gato que nós passamos para vocês. Então, mesmo quem não participou... A Gabi chegando. Pronto. Bem-vindo, gente. Vocês estão conseguindo ouvir numa boa? Oiê, Oi, lindíssima! tudo bom? Boa noite! E aí? E essa blusinha curta aí, tá fresquinho aí? Tá nada, eu cheguei rápido, já tomei banho, daí fiz qualquer coisa, fui comer e pronto. Aqui tá um gelo danado. É, frio, não tá tão frio, mas também. Agora, daqui a pouco, eu vou começar a ficar com um pouco de frio. Tá tudo bem, né? Graças a Deus. Sim, e você? Bem, tudo jóia. Temos que inventar uma outra, hein, Gabi? Hoje já é o nosso último dia. Vamos sim. Bem-vindo, pessoal. Vamos começar a compartilhar, jogar coraçãozinho aí pra cima, tá? Porque hoje nós vamos falar de tratamento, como que a gente leva os nossos tratamentos de acordo com a variação que vocês acompanharam aí duas lives nossas, né, Gabi? Sim. Que horas tem? Agora Não tô são 9 e conseguindo 2. ver aqui. 9 e 2. Gente, vamos deixar só mais um minutinho para vocês chamarem o pessoal. Adoro esses coraçõezinhos subindo. Mais um minutinho para vocês chamarem os amigos, que a gente tem uma novidade aí para quem ficar até o final. Já conto, Gabi? Ah, vamos falando, né? Então, a gente elaborou um e-book para vocês, tá? E a gente no final vai mostrar como é que vocês vão conseguir esse e-book. Tá show! Praticamente um resumo de tudo que a Gabi e eu falamos nesses 3 dias, tá? E vamos acompanhando aí, porque daqui a pouco vocês vão usar o e-book. Beleza? Depois tem um recadinho para dar para vocês, gente. Mas eu vou dar mais para o meio da live. Vamos começar, Gabi? Vamos lá. Então, começa aí falando sobre o seu tratamento, como que você leva o tratamento de acordo com a avaliação. Não, então, de E acordo com o que a gente falou, né, nas duas últimas lives, né? Então, fazendo uma recapitulação, né? A gente faz uma avaliação detalhada, né? Que tem a parte lá dos dados pessoais, onde você cria uma intimidade com o seu paciente, é lá que ele vai pegar confiança em você, né? Então, a maneira de você abordar o paciente faz com que ele se abra mais com você, né? Então, nessa parte tem os dados pessoais, depois na parte da anamnese, né? Que tem a queixa principal, a queixa secundária, né? Tem toda a história pregressa, né, daquela dor, daquela patologia. Depois a gente tem que saber
Aí vem o diagnóstico médico, né? Medicamentos que a pessoa usa, perará, vem toda essa parte do histórico, a análise da dor, como é essa dor, quando que ela aparece, quando que ela não aparece. Tudo isso é importante na hora que a gente vai elaborar o tratamento, né? Se a gente sabe que essa dor aparece quando fica muito tempo sentado, será que eu vou começar a dar exercícios na posição sentada para ele? Eu vou tentar mudar esse estímulo para ver o que está acontecendo ali, né, que tipo de distúrbio está acontecendo ali naquele corpo. E aí, depois da anamnese bem detalhada, a gente fez, né, a avaliação dinâmica, que a gente avalia não só o segmento onde tem a dor, mas a gente avalia como que aquele corpo se movimenta. Então, a partir daí, a gente elabora um plano de tratamento. É importante ressaltar, eu levo muito em consideração, dentro da história patológica pregressa, a linha do tempo do paciente, porque muitos dos problemas que a pessoa pode ter, está vindo agora, podem já ser compensação do que elas tiveram no passado, né? Sim. Desde cirurgia, como nós estávamos falando, dos fatores interferenciais, inclusive dos problemas de vista, né? Da articulação temporomandibular, dos problemas viscerais, cicatrizes, tatuagens, inclusive, o sistema podal. Então, tudo isso, inclusive a história patológica pregressa, essas coisas mínimas, né? De torcer pé, de ter usado muleta, tudo isso é interessante que a gente fique de olho, tudo isso é interessante que a gente coloque na história patológica pregressa, inclusive traumas psicológicos. Sim, né? Tem influência, né? Quando se perdeu alguém, se aconteceu alguma coisa. Tem muita gente, Gabi, que eu vejo que perde alguém, tem um ombro congelado, perde alguém, começa a ter dor, né? Isso, muitas vezes, vem da víscera. Então, isso é muito importante a gente ressaltar também dentro da nossa avaliação. Com certeza. E aí, a partir daí, a gente vai elaborar um plano de exercícios, né? E a gente também vê dentro dessa avaliação se é um aluno, um paciente, um indivíduo que está aberto, né, ao que você vai proporcionar, ou se é uma pessoa que, né, é um pouquinho mais, como vamos dizer assim, um pouquinho mais desconfiada, que vai duvidar um pouco do que você está falando, se esse exercício vai ser bom, se não vai ser bom. E aí é onde a gente percebe que tipo de exercício a gente tem que ter cuidado com esse certo tipo de paciente, né? Porque vai falar, nossa, mas você me deu um exercício que eu fiquei em pé, um side splits, vai. Eu fiquei em pé ali e tal, uma coisa muito e aí vai falar que aquele exercício é que deu a dor, e na verdade tem toda a insegurança, a tensão, né, de estar fazendo uma atividade nova, principalmente para quem vem pela primeira vez fazer um exercício, né, que são sedentários, né, que não fazem nenhum exercício, que não gostam de fazer exercício, que fazem por obrigação. São pacientes que são difíceis da gente conseguir tratar, né? Geralmente são pessoas que gostam de fazer sempre o mais do mesmo, né? Sempre aquela sequenciazinha, quando você muda alguma coisa, nossa, aquele exercício que você tem muita me deu, dificuldade. acabou comigo aquele exercício que você me deu, né? Tem uma dificuldade do novo, né? Tem uma dificuldade do novo. Isso acontece bastante. Mas dentro disso, o que a gente sabe que é importante, né? Que a coluna ela tem que ser móvel e estável. Ela tem que ter essas duas condições, né? Então, em se tratando do trabalho da coluna, a gente tem que manter essas duas funções dela, de estabilidade e de mobilidade. Então, a gente tem que inserir exercícios que trabalhem tanto a parte da estabilidade quanto da mobilidade dela. Pelo menos eu trabalho dessa forma, né? Uhum. E na minha avaliação, que eu observar de outras articulações envolvidas que podem estar levando aquela dor, né, na coluna. Então, por exemplo, uma cintura escapular, uma cintura pélvica, né, um pé, alguma coisa assim. E aí eu tenho que trazer isso para dentro dos exercícios para não focar só ali na coluna e ver que outros sistemas que estão bagunçados ali para trabalhar durante o exercício. Duas coisas que você falou me chamaram a atenção. A questão da pessoa que gosta de sempre fazer o mesmo exercício.
né? Existem pessoas que eu vejo, e isso tem muito a ver com a postura que a pessoa tem ou está, porque muitas vezes a pessoa não tem aquela postura, ela pode estar com aquela postura, Sim, né? E você não sabe. E muitas vezes eu peço até fotos de momentos passados da pessoa, né? Porque às vezes ela fala, eu estou num momento muito difícil, muito triste, né? Acho que 60% das pessoas que me procuram estão passando por alguma situação ligada com o psicológico. E eu pego fotos de antigamente dessa pessoa e vejo que antigamente, por exemplo, ela era uma pessoa mais aberta. E hoje ela está uma pessoa mais fechada. E aí? A gente já vai começar a chegar trabalhando mobilidade demais, abrindo muito esse peito, né? Então a gente tem que ter um bom senso. Eu já tive situações da pessoa ter uma catarse no meio de um estúdio de pilates, porque ela era uma pessoa, menina tímida, e foi passado exercícios de abertura. E ela, por algum motivo, e a gente sabe quais, né? Porque o corpo, a célula, engloba sentimentos, a gente tem sentimentos, inclusive a sim, gente vê no tecido, inclusive a gente vê até a fáscia respondendo a sentimentos como estresse, a tristeza, né? E você acaba liberando o psique da pessoa, o psicológico nesse momento, né? Então também é interessante saber a questão da mobilidade, da estabilidade, mas tentar não ir com tanta sede ao pote. Principalmente se a pessoa tem essa, como você falou, essa dificuldade e essa rigidez. Muitas vezes a rigidez está ligado a sim, uma é um situação que ela psicológico. precisa sustentar, É. né? E E se isso a você gente já tira a rigidez percebe. dela, ela precisava naquele momento. Então a gente tem que ter bastante também bom senso, além da anamnese da avaliação, para saber ver isso. Sim, então a anamnese e a avaliação servem para isso, né? Uma pessoa que a gente consegue observar o perfil. Você ficando, passando um tempo ali, né? Avaliando, né, o seu aluno, o seu novo paciente, né, o seu novo aluno, você você vai lendo, né? Você cria uma leitura daquela pessoa. Então fica muito mais fácil de você elaborar um programa de tratamento do que você fazer uma avaliação lá rapidinha, tal, tá, beleza. Olhar o exame e pronto, né? Você não sabe nada desse paciente, né? Então, por isso que eu acho que a avaliação é uma coisa mais importante antes de você elaborar o exercício. Então, às vezes você fala assim, repertório de exercícios, né? Que é o que a gente sempre Uhum. conversa. Bem, você pode ter 1 milhão de exercícios, sei lá, infinitos exercícios, né? Mas se você não tiver uma boa avaliação, né? Se você não conseguir ter um olhar clínico observador, se você não souber anatomia e biomecânica, não adianta, você não vai fazer nada com aquele monte de exercícios, né? Então Não saber distribuir, né? Distribuir os exatamente, tempos de cada bloco de exercício, de cada objetivo, e tirando os objetivos daquela sessão. Eu sim, acho isso muito interessante, você colocar um objetivo a longo prazo, um a médio prazo e um para aquela sessão. Qual é o sim, objetivo que você quer para aquela sessão, né? De modo a você ir somando até chegar a um resultado de daqui 3 meses. sim. Oi, Mari. Então, e outra coisa que eu faço também muito, eu acho que você também faz, eu uso a minha aula de Pilates também como avaliação, né? Então às vezes você tá lá avaliando ele no consultório, né? E a pessoa ela fica tensa, né? Então ela tenta fazer os movimentos o mais certo possível. Tem aquela pessoa que assim, quando chega na hora do exercício, que você percebe as compensações que ela faz. Então a gente tem que ficar prestando atenção durante o exercício, né? Para você ver como que aquele corpo se movimenta realizando, né? O comando que você deu. E aí, a partir disso, você consegue fazer as correções, fazer as evoluções, né? E ver que tipo de aula que você vai dar para aquela pessoa, né? Então, a aula de Pilates Uhum. serve como avaliação. Com certeza. E aí é preciso saber arco de movimento, Sim, plano, eixo, músculo, o que que cada um faz. E a gente tem que estar sempre lembrando, né, Gabi? Esse é um exercício de estar sempre relembrando, porque a gente entra num frenesi de atender, atender, atender. Eu, por exemplo, eu tenho um fichário em cima da mesa separado.
músculos do tronco, origem, inserção, função, perna, membro inferior, origem, inserção, função, para a gente estar sempre lembrando, porque dá um branco no meio de um cansaço e você precisa saber. Que é importante, né? Uma vez me perguntaram lá, uma dúvida, né? Que falaram assim, mas que o paciente, uma dor na lombar, não tinha nenhum, já tinha feito exames, tal, tinha feito e não tinha diagnóstico nenhuma, então foi diagnosticado como lombalgia inespecífica, né? Porque qualquer dor na lombar que você não sabe o que é, eles falam que é uma lombalgia inespecífica. E conversando com essa fisioterapeuta, a gente pôde analisar e depois, na verdade, descobriu que era isso. Era o latíssimo do dorso. Então ela falou assim, mas eu não estou movimentando a lombar dele, mas aí eu passo exercício de remada e aí no outro dia eu falei, então, olha só a relação anatômica. Eu falei, que músculo que sai dali, né, do úmero e vai até a face tóraco-lombar? E ela falou assim, eu não sei. Falei, então, olha só, o latíssimo do dorso é um músculo que relaciona a cintura escapular com a lombar, com a cintura pélvica, né? Falei, dá uma avaliada nesse músculo, né? Mandei para ela a foto lá do livro lá da disfunção miofascial, dos pontos gatilhos, né? De latíssimo do dorso. Falei, olha, tenta liberar esse músculo, tenta trabalhar esse músculo e veja, né? Trabalha alongamento, né? Ao invés de você ficar tensionando o músculo que está mais em espasmo. E aí ela fez tudo isso, melhorou, o cara nunca mais teve dor na lombar e era uma lombalgia inespecífica, entendeu? Então, se você não sabe essas coisas igual você falou, os músculos, origem, inserção, a função, inervação, né? Porque você tem um músculo desse tamanhão, que é o latíssimo do dorso, que é inervado pelo nervo tóraco-dorsal que sai lá da cervical C6, C8, que é um nervo do plexo braquial. Então, assim, olha as relações anatômicas que a gente tem, né? Então, será que um bloqueio na minha cervical também não prejudica esse músculo que pode deixar ele em espasmo e gerar uma dor na minha lombar? E aí eu deixo a minha cervical de lado e fico só focando lá na lombar e vou trabalhar aquela receitinha de bolo de lombalgia, que é alongamento de posterior, né, de cadeia posterior, fortalecimento de paravertebrais e fortalecimmente de abdômen. Cadê o E o problema está vindo de cima nesse caso. O problema vem de cima. Então, essa é a importância da gente entender a avaliação bem feita junto com o estudo. Então, a gente sempre tem que estar estudando, né? Então, eu não tenho tempo. Pô, pega um músculo por dia, estuda esse músculo. Sim, é importante. Né? É importante, 1 hora por dia. Né? Então, eu acho que isso é o primordial para você dar uma aula e não ficar tanto preocupado em repertório de exercício. Esse exercício é diferente. Nossa, esse exercício aqui botou a bolinha aqui, botou o pé lá, depois pegou o flex, enfia na cabeça. Então, assim, não adianta assim, vou dar um exercício diferente. Ou, às vezes a pessoa ela não quer um exercício diferente, ela quer uma coisa que funcione, que ela melhore, que ela veja uma evolução. O objetivo dela. O objetivo dela, e não aquele objetivo. Um exercício mirabolante, né? Você sabe que você pensa mais ou menos como eu, né? Então, eu penso bem assim, eu acho muito mais válido a gente gastar um tempinho, que na verdade não é gastar, você investir, né? Em conhecimento, do que você ficar tanto bitolado procurando repertório de exercício. Tanto nós fisioterapeutas, né, Gabi, quanto os educadores físicos. Sim. Porque o método Pilates é um trabalho muito bacana, que eu gostei muito na época que eu nem conhecia, porque num exercício, você trabalha 4, 5, 6 grupos musculares, 7 grupos musculares. Então, o quanto o educador físico, sabendo isso tudo, ele pode priorizar, ele pode intensificar o trabalho dele, né? E nós que somos fisioterapeutas, eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar mais rápido, ter resultado mais rápido, mais eficaz, né? Lá na clínica, como eu trabalho, hoje em dia eu trabalho com 2, 3 exercícios e eu resolvo o problema, tá bom, porque eu trabalho com terapia manual associada ao Pilates, né?
Então, assim, a gente, quanto mais rápido, porque as pessoas hoje querem eficácia em uma sessão. A gente estava falando sobre isso da outra vez, né? 2, 3. Sim. Então, é fazer um negócio bem feito. Então, se você sabe avaliar, tá vindo daqui, dali, dali. Vou usar o exercício tal, tal, tal. E tem gente que usa 20 exercícios e não acerta. Não acerta o ponto, né? Sim. Não acerta o passinho que está ali na frente. É. Então, é extremamente necessário, sim, a gente está sempre... E não acaba, viu? Na amnésia, avaliação não acaba. E É. neurologia é um, ortopedia é outro, fáscia é outro trabalho, né? As cadeias faciais, os trilhos anatômicos. Então, realmente, quanto mais instrumento a gente tem, maior a eficácia, né? Tem uma pessoa falando uma coisa bem legal aqui, Gabi, ó. A Andrea falou assim, aconteceu com uma paciente, eu estava trabalhando exercícios respiratórios e ela começou a chorar e relatou que veio a memória da mãe dela a Olha, sufocando. Ó, então, isso pode olha que acontecer. forte. Isso é uma coisa que acontece, né? Quando a gente está trabalhando na terapia manual, né? Às vezes eu tô Uhum. lá no consultório trabalhando e acontece de ter essa liberação, né? Olha o Marlon ali. E durante o exercício, cadê? Oi, coração. Lindo! Tá com a Frida. Linda, Frida. Então, aí acontece de ter. Oi, Má. Acontece de ter isso na aula de Pilates também, né? Pode ter essas liberações, né? Liberação corpo-mente. Pode acontecer. Outra coisa que eu também falo às vezes você tá com um paciente que ele é complicado, né? Um paciente que ele tem essa barreira que você não consegue muito sair daquilo. Às vezes eu experimento, quando eu quero experimentar uma coisa diferente, assim, eu não dou muito exercício diferente na mesma aula para esse aluno, né, para esse paciente. Eu pego um exercício diferente e passo para essa pessoa, entendeu? Do que eu pegar e dar uma aula toda estrambólica, Totalmente diferente. que às vezes você pode gerar nele um pouco de insegurança, né? Então eu faço, Até é porque é uma outra coisa importante a que eu faço. repetição, né, Gabi? Para a questão da A gente propriocepção, da memória aprende, motora. o ser humano aprende por repetição. Então, qual é o problema de você repetir um movimento que ainda não está com qualidade, É né? necessário. É necessário. Então, é outra coisa. Ah, mas aí você não faz uma ponte com uma perna só? Tá, se a pessoa é hábil, se ela está apta a fazer sem compensações, sem gerar nenhum problema, ela vai fazer. Agora não, oi, Clau. Ou então ela vai. Eu prefiro que ela faça a ponte 1000 vezes a ponte. Toda aula vai fazer ponte, entendeu? Do que eu pegar e falar assim, então vamos lá, uma ponte com uma perna só. E aí a pessoa descompensa. Descompensando. Por isso que também na minha aula, por mais quando eu dou aula para 5 pessoas, né? No mesmo grupo. Tem aula de grupo de 5, tem de 4 e tem aula individual. Eu tô com 5 pessoas e as 5 pessoas não estão fazendo o mesmo exercício. Cada um tá fazendo o seu exercício. Às vezes está usando o mesmo acessório, mas não tá fazendo o mesmo exercício. Ela tá fazendo o dela. E sempre tem quando eles começam a me conhecer, eles já nem falam mais. Ah, por que eu não tô fazendo aquele que aquele lá tá fazendo? Porque eu achei legal aquele exercício, então eu queria fazer aquele. Então, às vezes, Acontece. isso acontece muito no começo. Depois eles já sabem que eu já dou uma resposta. Então, eles nem falam mais. Ah, eu queria fazer o exercício que o fulano tá fazendo. Né? Que eu já falo assim, ó, a sua aula é essa, o seu objetivo é esse, ainda não dá para você fazer aquele. É só essa resposta que eu dou, não é chegar lá, eu quero fazer esse exercício aqui, ó, que eu vi no Instagram, que a Isis Valverde pendurou no Cadillac, virou, aconteceu, botou o pé na chair e virou. Não vai rolar, Acontece sim. né? Não vai rolar. Então, isso é uma coisa que eu também não faço. E você sabe que isso é genial, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer, a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente de fora, eu tive a oportunidade de estar lá fora, e o brasileiro, o fisioterapeuta e o educador físico, ele é visto de uma forma muito respeitosa lá fora. Porque eles não conseguem trabalhar 4, 5 pessoas ao mesmo tempo com exercícios diferentes.
Lá eles fazem o mesmo padrão da mesma forma. Então, a gente exercitando isso, Gabi, o que você está falando, de trabalhar duas, três, quatro pessoas ao mesmo tempo, já, e de formas diferentes, a gente aumenta muito o nosso potencial. Ah, sim, você fica meio Né? louco, né? Cansa, fica cansado. Você fica meio doido. Mas dá. Eles veem isso como uma coisa impossível lá fora, é mó barato, como É, eles elogiam a gente, né? sim. Mas tem que ser feito dessa forma mesmo, individualizado, né? E o Fala, que a André está falando, acontece muito o paciente quer fazer o exercício do colega. Dou a mesma resposta que você. o seu exercício é o seu exercício, o dele é o dele. Não, não interessa, né? Porque você tem pessoas que são acostumadas a fazer exercício, tem uma boa coordenação motora, né? Pega rápido o movimento. E tem gente que vai lá para o Pilates que não tem nenhuma dor, né? Vai porque gosta de se movimentar, de fazer exercício, né? E aí, junto, você tem alunos, outros pacientes que têm dor. Aí você está dando um exercício para aquele lá e fala assim: nossa, mas olha, eu quero fazer aquele, não esse aqui do meu. Eu não quero fazer esse aqui, o meu tá chato. Então, aí eu não gosto desse daqui. Comigo não tem essa, eu não gosto desse exercício. Vai fazer, entendeu? Tem que. E eles entenderem o porquê estão fazendo, Exatamente. né? Você está fazendo isso por causa disso, 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 que é o que É, você quer ou é o que você precisa. é, Né? Tá sempre explicando o porquê. Né? E outra coisa também que eu vejo muito que acontece, Lina, não sei você, quando eu tô dando os cursos, a pessoa vem fazer um curso de coluna, por exemplo. Parece que tem gente que fica esperando só movimentos de coluna. Aí você fala assim, não, esse exercício aqui trabalha dissociação de cintura pélvica, né? De dissociação de coxo femoral. E aí as pessoas falam assim, mas por que você está trabalhando isso? E aí você só fala assim, então, cadê o psoas aí? Né? Então, você entender a relação anatômica, você vai trabalhar com a coluna, não necessariamente você tem que fazer só movimentos da coluna, né? Você tem que trabalhar aquele corpo como um todo. Então, se você tem um músculo que sai da coluna, vai até a região inguinal, se liga a outro músculo que se liga na perna, olha E a que relação vai para anatômica. o joelho, e que vai para a tíbia, que vai. A Exatamente. própria lata, ela tem ligação com o glúteo, né? Que tem ligação para tibial anterior por dentro, tem para panturrilha, para os gastrocnêmios, que vai até o pé. Tá aí a fáscia, né? Os nossos conceitos de cadeia. Então a gente tem que, o profissional tem que entender isso e às vezes também o nosso aluno não entende, né? Por exemplo, ele tem uma cintura escapular rígida, o tórax rígido, a dor dele é na lombar e você começa a movimentar o corpo dele aqui em cima. Eu gosto de começar a trabalhar à distância, né? E aí ele não entende, não, mas minha dor é aqui, ó. Minha dor é aqui, ó. Eu falei, então, mas espera aí. Você não se movimenta bem aqui em cima e gera uma compensação lá embaixo. Então, você também explicar para o seu aluno o porquê ele está fazendo aquilo e você explicar com propriedade, ele para de te questionar durante a aula em relação ao exercício, ele confia em você, né? Então, Uhum. é uma credibilidade que você dá para ele do que só você falar, não, você vai fazer e pronto, né? Você fica, ó, você está fazendo isso por causa disso, porque X, Y, Z, W. E aí você passa essa credibilidade. Então, eu sempre falo o nome das coisas para meus alunos, né? Eles sabem o que é escápula, eles sabem o que é pelve, eles sabem o que é o Isso psoas, é importante. porque eu falo, ó, esse exercício aqui é para psoas, que é o músculo lá da coluna, piriri, pararó, e ele é importante, e pronto. E aí, quando eu falo que é o exercício para isso, eles, tá, então tá bom. E aí você passa segurança pro seu aluno, né? Pro paciente. Se você tem esse conhecimento e você demonstra o que você está fazendo com propriedade, você fala com propriedade o que você está fazendo, você ganha a confiança dele e aí o tratamento dele evolui muito mais do que se você tem uma pessoa insegura, né, que vai tratar com você. Ela vai lá, ela fala, mas eu não sei se ela é tão boa assim, eu não sei se isso aí é tão bom para mim, né? Porque tem. A gente ouve falar que existem as pessoas sinestésicas, auditivas, visuais, né?
E tem pessoas que eu aprendi a fazer isso, que elas têm muita facilidade quando vê figura. Então, a gente quando vai atender o paciente, eu pelo menos eu me preparo antes. Eu não vou assim, uá, chego, né? Eu já vejo a avaliação, principalmente quando ele já está começando comigo, né? E aí eu guardo umas figuras para mostrar para ele, por exemplo, o diafragma. Pô, as pessoas falam, por que que eu tenho que ficar respirando? Ah, É, pá, porque eu estou me oxigenando, eu já tenho oxigênio, eu já ouvi isso. é, Aí eu falo, olha, isso vai te facilitar, mas não é por que que vai me facilitar? Olha só, o diafragma, olha aqui, olha onde ele gruda. Aí mostra a coluna. Olha só quem sai da coluna também, esse músculo aqui, aí eu mostro. Né? Ele vem para cá, ó, o diafragma ele vem com uma fibra, pega aqui. Ele vem com outra, pega aqui na costela. Eu começo a explicar. O diafragma é como se fosse uma aranha gigante que sai pegando várias estruturas do teu corpo para as pernas, lombar, sim. os ternos, externos. E quando você respira, as pernas da aranha elas movem os músculos, né? E a pessoa fica impressionada, porque tem pessoas que você tem que. São pessoas Sim. auditivas, visuais, né? E às vezes não adianta você falar externo, trapézio, ecôncavo, a pessoa já. Então, quando a gente explica isso, vamos respirar para já começar a trabalhar os músculos como um todo. Respirando, você está vendo que está mobilizando até a sua perna. Então a pessoa já chega, já começa a respirar, que a gente sabe que é uma forma de mobilização facial fantástica, né? Sim. Para a Nossa, gente já respiração é começar a tudo. facilitar, Respiração é tudo. inclusive durante o movimento, É. durante os nossos movimentos, trabalhar junto com a respiração para mobilizar, né? Fluidificar esse movimento facial. Eu acho o trabalho respiratório, às vezes você pega uma pessoa que está com muita dor, né? E você coloca ela numa posição que dê um pouco de conforto e você trabalhar a parte respiratória, ela já vai melhorando, ela já vai conseguindo relaxar, né? Você vai é, trabalhando essa liberação da caixa Das torácica, vísceras. das vísceras, de caixa torácica, né? Então você vai melhorando a dor, vai causando um relaxamento, e aí você consegue começar a fazer movimentos. Aí eu começo com movimentos distais, coordenando com a respiração, né? Então, se eu tô lá na lombar e tá muito dolorido, eu trabalho mais movimento do braço junto com a respiração, e aí vai soltando, vai soltando. Quando vê, chega no final da aula, a pessoa sai muito mais solta, muito mais confiante. Tá Respiração. vendo? Não é só pensar em chegar e estabilizar, né? A pessoa que está com dor não é só pensar assim. Não, porque Muito pelo contrário. você pode ter dor numa hiper, não só numa hipo, né? Você pode ter uma, uma hérnia cervical, por exemplo, ela pode ser acompanhada de hipo ou de hipermobilidade. E aí? Você só vai saber se está hiper ou hiper fazendo a sua avaliação. Uma pessoa com uma hipermobilidade, exercício de mobilidade é muito mais fácil. Exercício de estabilidade é muito mais difícil. Então, ela tem a dificuldade, né, em estabilizar. Então, é a partir daí que você vai traçar o seu plano. Ah, então, essa daqui, exercício de estabilização é legal. Oi, meu aluno, Paulo. É, então, exercício de estabilidade vai ser mais difícil para essa pessoa que tem essa hipermobilidade, né? E exercício de mobilidade para quem tem uma hipomobilidade é mais complicado. Então, só que eu Boa só sei noite, isso na Leandro. avaliação. Eu só sei isso na avaliação. Então, se eu não avalio, eu não sei. Entender por que existe essa hipermobilidade, porque muitas vezes a pessoa vai querer estabilizar uma hipermobilidade, mas não percebe que ela vem por secundária a uma Oi. hipomobilidade, né? Não, mas o que eu quis dizer não foi isso. Por exemplo, uma pessoa que eu dizer assim, uma pessoa que tem uma hipermobilidade, vamos supor, uma pessoa que tem uma mais frouxidão ligamentar, que tem um Sim. bom alongamento, ela é uma pessoa mais móvel, né? Então, para elas fazer um exercício onde tem que manter a estabilidade é um pouco mais difícil. Com certeza. Porque paciente com Parkinson?
É verdade. Eu já trabalhei com Parkinson, né? E paciente com Parkinson, e é verdade, você trabalha a respiração, dá uma. Eu gostava de começar a trabalhar movimento respiratório com ela também, antes de começar a fisioterapia, e ela se sentia muito bem, bem melhor para Para fazer a os questão do exercícios. sistema nervoso parasimpático, né? Quando É, você começa a respirar, você é, diminui um pouco esse sistema nervoso simpático, que ativa também o Parkinson. é. Na verdade, é uma coisa assim, às vezes você, por exemplo, tem diferença dos meus alunos que fazem aula da manhã para a galera que vem da noite, né? O pessoal que vem fazer aula à noite chega aceleradíssimo, né? Chega do trabalho, é uma correria, aí é uma muvuca, uma Uhum. bagunça, um falando com o outro, o alto chega no celular, tal. Aí eu gosto de começar mais tranquilo, que tá todo mundo em simpaticotonia. E Uhum. aí você deitar no chão, né? Começar com exercício respiratório, trabalhar, gosto de trabalhar movimentos de cervical, movimentos de pelve, trabalhando a respiração, acionando a musculatura de abdômen e tal. Você vai trazendo a pessoa para dentro do ambiente Pilates, para dentro do exercício, para dentro da aula e tira ele daquele ambiente que ele chegou, daquela loucura que ele veio, né? Então, eu gosto muito de fazer isso também para quando eu pego Muito uma bacana. pessoa muito agitada, o pessoal da noite, e eu começo a trabalhar assim para trazer o aluno para dentro da aula, e às vezes mesmo assim é difícil, né? Que eles ficam falando um com o outro, aquela coisa louca. Daí eu dou um tempinho até a hora que eu me irrito e falo, então vamos lá, agora acabou, né? Vamos respirar, vamos. Mas tem essa diferença também. O pessoal da manhã, o pessoal da tarde, o pessoal da noite é totalmente diferente o O perfil. pessoal da manhã tem que acordar. É, Tá mais totalmente animado, tem mais diferente. energia, É. né? Mas E outra isso tem coisa a ver também também com isso. que é legal, que eu comecei a prestar atenção, por exemplo, é as colunas, né? Em relação à hidratação. Se você pensar na reidratação discal, né? A pessoa que vem na aula das 7 da manhã, ela acabou de levantar da cama, né? Ela tá com todo o disco reidratado, né? Tem gente que tem essa rigidez matinal, essa dor com rigidez matinal, pela reidratação discal, tal. Então, como que você pode começar a aula do pessoal da manhã? Como que você pode começar a aula do pessoal da noite, né? A aula do pessoal da noite, eles ficaram o dia inteiro sentados ou em pé, né? Então, essa diferença, eu gosto de começar deitado, né? Acomodando a coluna, fazendo a respiração para tirar essa descompressão da coluna, Sempre. tal. Eu gosto de A fazer isso respiração também. sempre é uma boa pedida já iniciar com a É, respiração, né? é. Então, essa é uma coisa que eu faço também nas minhas aulas. Independente se tem problema de coluna ou não, o que seja que for, eu penso assim dessa forma e eu acho que deu mais certo, assim, em relação a você já começar com algum exercício e aí a pessoa fala, nossa, agora eu senti, deu uma fisgadinha e Sim, tal, sim. né? Porque de uma forma ou de outra ela tá tensa, É. Então né? eu divido a aula assim, eu começo sempre minha aula no solo, faço um tempinho de solo, vou para os aparelhos e eu volto para o solo. Eu termino a aula no solo. Eu não fico relaxando meu aluno lá, passa bolinha, passa não sei o quê. Eu não faço nada disso no final da aula. Então, eu gosto de trabalhar, eu faço toda essa parte de aquecimento respiratório, do aquecimento das articulações, os músculos, faço o preparo para ir para os aparelhos. Depois, no final, eu vou desaquecendo, né? E volto para o solo, termino a aula no solo com os exercícios finais e aí eles vão embora. Isso é fantástico. Perfeito. Eu também faço bem parecido com você. Você falou da questão de não fazer o relaxamento no final, tá? Eu tenho alguns pacientes, como os idosos, assim, que eles sentem uma necessidade absurda e eu deixo os meus fisioterapeutas mais à vontade, até porque eu também tenho shiatsu terapeutas lá e que gostam de, no final, de trabalhar com shiatsu, né? Meu Agora, por aluno escreveu exemplo, assim, ó, muito importante a concentração. Gente, sabe o que ele faz no meio da aula? No meio da aula, ele levanta do aparelho, daí eu falo, meu, onde você vai?
Aí ele levanta, daí ele vai, pega o celular, daí daqui a pouco ele tá indo lá na recepção, passa álcool em gel na Rebelde. mão. Aí ele vai tomar água. Eu falo, meu, quem mandou você levantar do reformer? Não acabou o exercício ainda, sabe? Do nada, assim. Então tem uns pacientes assim, doido. Independente, ele é independente. Não, é que ele escreveu ali, ó, muito importante a concentração, porque eu falo pra ele que ele tem que se concentrar. Se concentra, Paulo, se concentra, Paulo. Deixa a água perto, deixa a água Sim. perto para você não levantar. Ele tá fugindo da Gabi, né? Mas, gente, você estava falando a questão do final da aula, Gabi. Mas sabe por que eu não Os faço isso? Eu dou aula para Ah, 5 pessoas. Imagina se eu vou ficar fazendo relaxamento de todo mundo? Eu falo, não, imagina. eu vou deitar e vocês fazem em mim. Né? Chega. Tá certíssimo, imagina. Né? Vai passar a bolinha, devia ser empregado. não é? Isso devia ser empregado. Fazer na terapeuta. Que é uma coisa que é mais de fundo psicológico, porque a gente que trabalha com a terapia manual, a gente sabe que você pegar a bolinha e fazer assim em 2 segundos não adianta porcaria nenhuma, né? Então, Sim. eu não faço não, eu faço assim, mas se eu tô dando uma aula personal. Se eu tô dando uma aula personal, aí sim a pessoa tem um motivo para fazer a aula personal, né? Tá fazendo a aula personal ali sozinha, e daí então, no final, se é preciso, eu coloco a mão e faço sim alguma coisa de descompressão, né? Uma pompagem, alguma coisa assim, eu faço. Mas aula Eu gosto de trabalhar também junto, bastante. No caso, por exemplo, as pessoas me perguntam da escoliose. Eu não relaxo. Escoliose, a pessoa tem que sair ativada. Tem que sair ativada. É isso mesmo. E aí, estabilizada. Aí, no final, trabalha a estabilização e ela sai com estabilidade. Sim. Tem alguma pergunta aí pra gente? Tem. Como controlar a hipermobilidade da lombar na extensão da coluna? Uma dica para Criar mobilidade de torácica. Então, a mobilidade a torácica já é uma curvatura que é hipomóvel, né? Porque ela é uma curvatura primária. Os ligamentos ali naquela região são mais fortes, então o ligamento amarelo na região da torácica ele é mais espesso. Tem toda a parte da coluna torácica ela proteger órgãos vitais, então por isso ela também é mais rígida, né? Então, você tem que primeiro saber uma coisa. Se essa hipomobilidade da coluna torácica também não está ligada à cintura escapular, né? E se ela tiver ligada à cintura escapular, você também precisa trabalhar a cintura escapular, não só pensando na coluna torácica, em movimentos da coluna torácica. Então, você avaliar a cintura escapular junto também, né? Tem um exercício que eu faço com pessoas que têm a lombar, na verdade, uma hiperlordose e muito móvel, para trabalhar a extensão, que é até um exercício que eu passo no curso de excelência em coluna, que são as extensões mais em pé. Então, tem o estímulo e extensão, que eu faço na parede, né? Que você só dá o estímulo à extensão. E tem o spread eagle, que é um exercício que eu faço no Cadillac, que é uma extensão em pé. E aí eu consigo limitar um pouco a hipermobilidade da lombar. É que não tem nem como eu mostrar aqui pra você, senão eu mostrava. Mas lá no curso lá de excelência de coluna, tem. E outro exercício que é muito legal, que trabalha a mobilidade de coluna, que eu acho um dos exercícios mais importantes, é o cat horse. E todas as variações de cat horse e o quadrúpede. O quadrúpede é importantíssimo também. Se o seu aluno não sabe se pôr numa posição de quadrúpede, ele não é capaz de fazer uma boa prancha, nem uma boa prancha lateral, nem uma... esqueci, me fugiu o exercício. O leg pull front, o leg pull back, nem o exercício que ele tem que ficar... Ele não vai ter estabilidade para fazer. Porque ele não tem estabilidade para fazer. Então, primeiro, é como se você fosse fazendo um treinamento, né? Então, tem gente trabalhar que faz... esse grama do movimento, né? A hiperlordose, não ficar no cat com hiperlordose, para ela equilibrar a coluna neutra ali. Então, trabalhar bastante o quadrúpede, o cat horse. O engrama.
Então, Sensório motor, é né? super importante esses exercícios. Se ele não consegue se portar no quadrúpede, não consegue se portar no cat horse, é um aluno que pode ter dificuldades para fazer as pranchas, as flexões de braços, push-ups, né? O leg pull front, o leg pull back. Então tem que prestar atenção. Tenta trabalhar assim. Você tem alguma dica aí, Lina? Ela deu alguma dica? Não, Tá, perguntei se tem. além do trabalho que você sugeriu e da mobilização da escápula, tá? Depois que passasse por esse processo, eu gosto muito do Swan, tá? Mas para ela já conseguir entender quando que a lombar fica no chão, ela não vai piorar a lordose e ela conseguir fazer a extensão da torácica sem trabalhar essa lordose que está no chão. Então eu costumo fazer isso com a mão. Eu coloco a mão e impeço, por exemplo, em T12, L1, dela fazer uma hiperextensão ali a partir de T12 em L1. Então, ela faz a extensão só da torácica e retorna, mantendo a pelve neutra. É o Isso eu Baby acho um Swan, né? trabalho. Oi? É o Baby Swan, né? Sim, sim. Mas fazendo com a mão, nível a nível, para ela perceber, ter propriocepção em grama de movimento, que a lordose não precisa entrar em hiperextensão. Começar a acostumar a fazer o movimento de extensão com a torácica, não só com a lombar. Alguém perguntou a quantidade de repetição? Depende. Eu trabalho de 10 a 15. Depende do exercício, depende do aluno. Eu não trabalho com série. Eu vou fazer 3 séries de 15 desse, 3 séries de. Eu também não. Também não. Eu faço de 10 a 15. De Tem cada um. pacientes que não aguentam também, né? Hoje eu estava dando uma sessão para um senhor de 80 e poucos anos, e eu falei, faz 8, mas faz bem feito, né? O que a gente É, estava falando. Ele estava fazendo um exercício com TheraBand, faz 8 bem feito com arco completo de movimento, porque eu quero treinar esse movimento. Então, no Pilates, o Pilates mesmo dizia, né? Faz até o momento que seja bem feito. Começou a perder a qualidade de movimento, não interessa mais. sim. É, o movimento com qualidade, né? Devagar, concentrado. Movimento devagar, concentrado, você recruta muito mais fibras do que se você fizer um movimento curto e rápido, né? Que às vezes você pega aqueles ratos de academia, né? Pega um monte de peso e faz aquele movimento curtinho, assim, acha que tá abafando, né? Aí chega lá no Pilates, você dá uma TheraBand, ele fica assim curtinho e você fala, não, faz mais Adoro! concentrado, não é? Aí você vê lá o A cara gente tremendo, adora, você né, fala, gente? nossa, o que foi? Hoje mesmo eu tava dando um exercício de reforma para um lá, que veio do CrossFit para mim também. E aí eu falei assim, olha, se eu colocar mais mola, você vai sentir mais o braço, menos mola, você vai sentir mais abdômen. E eu fiz o exercício, demonstrei pra ele, daí ele foi fazer, ele tremia tudo dele, nossa, mas eu falei, eu coloquei a mesma mola que eu coloquei pra mim, né? Dele, não, você tá brincando, meu, e o cara é uma puta massa, assim, bração mó Aham. forte, meu, lá tremendo no aparelho. O predomínio funcional dele é lá, né, Gabi? Exatamente. E aí começava a compensar na lombar. Eu falei, não, 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 não. Dele, nossa, mas não é assim. Eu falei, que se porta na prancha? Daí eu falei, não. Dele, nossa, é por isso que quando eu faço lá a prancha, eu tenho dor na lombar. Aqui eu não tive. Então é você também, a gente enxergar essas compensações, né? Que aquele corpo tá gerando para conseguir fazer aquele exercício que a gente quer. E aí, às vezes, a gente quer tanto evoluir num exercício e acaba fazendo mais mal do que bem. Com certeza. Gabi, deixa eu passar aqui para o pessoal, gente. Olha só, Ah, a gente tem passa duas aí. novidades. A gente tem duas novidades. Se deixar, eu e a Gabi vamos para a quarta e quinta live. Eu adorei a presença da Gabi e de vocês. Olha só, deixa eu passar isso aqui para vocês. Olha, nós vamos ter aí 4 workshops. São 6 dias. Na verdade, são cursos, né? De 6 dias, de 4 dias, perdão, com 6 horas cada. Dia 20 tem o Keiner falando do Não, treinamento. dia Não é 20 sou não? eu. Ai, perdão. Olha aí, gente. Nem Esse anotando, sábado. ó. Dia 20 é Gabi. Fala, Esse Gabi. sábado sou eu. Esse sábado eu vou falar para vocês de Pilates para coluna, né? E vou dar um mix aí. Vamos falar de avaliação,
Vou falar da importância do trabalho da cintura pélvica, da cintura escapular, vamos falar dos músculos importantes, quadrado lombar, psoas, todas essas coisas que a gente falou aqui, mais um pouco. Então tem bastante teoria, né? Porque eu gosto de muita teoria e também tem parte prática. Gente, arrebentando 6 horas com a Gabi, junto, online, ao mesmo tempo, perguntando, estudando junto. Viu? O Keiner vai ser dia 21, né? Falando do MIT. Dia 27 sou eu, vou estar falando de pilates e fáscia. Vamos destrinchar a fáscia, explicar se a fáscia sente dor, como é que a gente trabalha, por que é diferente o trabalho de músculo e de fáscia. Tá, gente? Vão ser 6 horas também de bastante teoria, muita novidade. E de 28 tem Radija falando sobre pilates idosos e tratamento em casa. Gente, também tô louca para ver. Ela tá linda. Tá linda demais, né? E o que eu acho legal? São 6 horas, gente, ao vivo, junto, trabalhando junto, conversando e trocando ideia. Vocês vão ter essa oportunidade de estar com um preço super bacana, tá? O pessoal vai deixar lá na bio como vocês podem acessar para ter contato com a gente, ok? E a Vol também está com uma promoção de 50% de desconto, várias formações, inclusive o curso de excelência em coluna que a Gabi tá também. Eu, Gabi, Kane e Marlon. Tá com 50% de desconto, gente. Tem vários cursos. Uma oportunidade. São 200 horas, palestras, congressos, workshops, tudo junto naquele curso. É curso para estudar aí durante bastante tempo. Aproveite a pandemia. E antes que eu esqueça, eu e Gabi fizemos um e-book pegando essas três lives para vocês com todo carinho. Só que é assim, ó. Não é fácil, não. Não é assim, não, gente. Vocês vão lá na Gabi, no Instagram, segue a Gabi, me segue e deixa anotadinho lá embaixo. Eu quero o e-book, tá? Porque aí a Gabi vai mandar para vocês no direct e eu também. Tá valendo a pena, beleza, gente? Então tem que ir lá falar eu quero o e-book, seguir eu e Gabi. Tá ok? A gente vai ter maior carinho de mandar esse e-book para vocês. E o que vocês tiverem dúvida, a gente está à disposição. Falei tudo, Gabi, falei? Falou, tudo direitinho. Eu anotei para não esquecer. Anotei para não esquecer. Tá bom, queridos? Mais alguma coisa, Gabi? Não, acho que é isso. Eu acho que o que eu queria falar para eles é assim, é melhorar a avaliação, né? Ter bom senso na escolha dos exercícios, né? Que a gente tem que ter bom senso. Estudar anatomia e biomecânica, vejam que é super importante. E treinar. Porque como que você pode dar um exercício se você não sabe como que ele é no seu corpo? Então, você tem que treinar para você passar a sensação do exercício. Isso é muito importante também. Com certeza. Deixa eu só explicar. Olha, tá falando aqui, comentar onde? Então, vocês vão no meu Instagram ou no da Gabi. Tem o post de hoje. Vocês vão colocar assim, eu quero, e seguir nas duas, tá? Quem já segue a gente, é só colocar eu quero, porque aí fica mais fácil da gente mandar para todo mundo. Beleza? Se eu não me engano, o aplicativo vai ser na Zoom, não tenho certeza. Estão perguntando aqui, você sabe, Gabi, qual é o aplicativo? Do quê? Do nosso curso. Do curso desse final de semana que eu vou dar? Qual vai ser o aplicativo? Não sei. A gente só vai, gente. A gente só manda o entendeu? Vai. Amanhã eles vão me falar, Gabi, é X coisa. Entendeu? Eu falo assim, Isso. Tá. Entendeu? Não sei, pessoal. Os cursos têm apostila? O seu tem, Gabi? Tem material. Tem material. Todos têm material. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui, que a gente tem mais 2 minutinhos. Gente, vocês gostaram da live? Vocês gostaram desses 3 dias? Quem é que ficou comigo e com a Gabi 3 dias? Eu vou procurar saber se é verdade, eu e Gabi. Quem ficou com a gente? Quem veio hoje? Amores,
Vamos encontrar vocês lá distribuindo o e-book, tá? E Oi, Lu. obrigada por tudo. Obrigada, Gabi. Obrigada por esses dias. Obrigada a Aprendi você. muito com você também. Eu também. Eu não vou conseguir fazer coração. Peraí, deixa eu botar isso aqui. Vai fazer um coraçãozinho, ainda dá tempo. Pronto, Gabi. Gente, obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Deus abençoe vocês. Ótima noite. Valeu, Beijos, Gabi. pessoal. Se cuidem. Beijos.